Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, vocês estão no Bora Mundo e vamos para mais um vídeo de filosofia. Estamos lendo o livro Filosofando, esse aqui é o vídeo de número 2. Nós já temos o vídeo de apresentação, o vídeo 1 e esse é o vídeo 2, tá certo? Lembrando vocês que os vídeos são continuação. Então, toda vez que eu citar o vídeo anterior e vocês estiverem meio perdidos e não entender, volta no vídeo anterior, vê ele rapidinho para você entender a informação, depois volta aqui de novo, tá certo? Bom, vamos lá. Então, nós abrimos com o primeiro ponto, onde nós vamos falar sobre o ser humano, tá certo? Deixa eu até rever aqui exatamente sobre o homem, que é a unidade 1. E nós estamos agora falando sobre a atividade animal. Porque nesse primeiro momento, a ideia do livro é mostrar para você o que é o homem, quem é o homem, esse ser humano, o que é o homem, certo? Então a primeira distinção que ele vai fazer, já de cara, é separar o homem do animal, tá? Então vamos lá. Isso vai ser uma coisa muito importante. E o bacana é que o livro trabalha com uma série de exemplos e pontuações e pensamentos de pensadores, tá? Vamos lá, então. A primeira coisa é o seguinte, a gente vai ver dois pontos importantes. Primeiro, a ação instintiva, tá? Nós estamos falando da atividade animal. Então, dentro disso, a gente vai falar da ação instintiva e depois nós vamos falar da inteligência concreta, tá? Então, vamos lá. O livro vai pegar uma categoria de animais, né? Uma categoria zoológica de animais de níveis baixos, aqueles animais como pequenos insetos, né? Animais que têm menos reações, vamos dizer assim. Eles são animais que as ações deles são praticamente regidas por reflexos instintos, tá bom? E elas são bem invariáveis, elas não mudam, elas sempre são a mesma coisa, tá? O livro vai usar pra gente um inseto, né, bem interessante, que é a aranha, certo? Você pode ver o seguinte, ó, não esquece, nós estamos trabalhando em cima da ideia de reflexo e instinto. Ele vai usar a aranha, e essa aranha aí, ele vai falar para nós fazermos uma observação. Pensa numa aranha, pensa como é que ela faz a sua teia, né? E ela faz a sua teia de uma forma invariável, e ela sempre faz a teia. É como se assim, se você vê uma aranha fazendo uma teia, você já viu todas fazendo a teia. Por quê? Todas elas fazem a teia do mesmo jeito, as teias são da mesma forma. As variações são variações que não mudam. Por exemplo, se uma aranha faz 5 tipos de teia, ela faz 5 tipos, só que ela só faz esses 5 tipos. Ela não evolui, ela não cria, ela não desenvolve, ela não muda o design da teia. Geralmente ela faz as mesmas teias, certo? Ela segue um padrão distinto, que ele é invariável, ele não muda, tá? Ele não varia conforme situações, ele é sempre da mesma forma, tá? E devido a essa questão do padrão distinto e as ações dela de reflexos, tá? Então esse é o primeiro ponto. Esses tipos de animais, vocês podem ver dessa categoria que a gente escolheu aí, que o livro colocou, são animais que que são movidos praticamente por reflexos distintos e as suas ações são de certa forma, na grande maioria das vezes, invariáveis, tá? Como eu disse, mesmo nas variações, existe um grande limite de desenvolvimento. Isso não é desenvolvido mais além, tá? Isso traz uma coisa interessante, porque esse ato instintivo e reflexivo da aranha é um ato sem história, né? Você não tem uma história, por exemplo, para investigar sobre a teia da aranha. Por quê? Sobre aquele animal, porque em momento algum ele foi de outra forma. E se ele foi de outra forma, não só ele mudou, como toda a sua categoria mudou também por adaptação de modo geral, tá? Ou transformações genéticas, ou transformações ambientais e desenvolvimentos naturais desse ser. Então, quer dizer, ele não tem história, né? Essa teia de aranha não tem história, não tem um conteúdo para trás. Ela sempre reproduz a mesma coisa, tá certo? Não só elas também, como outras questões que o livro vai colocar. E na sequência ele vai trabalhar duas aves, que são os tentilhões e os canários. Teve um experimento que pegou um grupo de tentilhões, colocou em um local onde viviam canários, e eles viveram sobre várias gerações lá, umas 5 gerações. E os tentilhões, mesmo que eles tivessem passado um grande tempo com os canários, eles ainda construíam a sua... como é que é o nome? O seu ambiente em volta, né? E principalmente o seu ninho
ele construía isso da mesma forma que ele tinha aprendido com as outras gerações, que eram gerações desses grupos. Quer dizer, mesmo indo conviver com outros grupos, eles não reproduziam a forma que o outro grupo desenvolviam as coisas, como aí no caso, né, o seu ninho, certo? Elementos do seu habitat. Então isso aqui é muito interessante, porque isso tem a ver com uma coisa que um psicólogo vai falar também. Lembra que a gente está falando sobre esse desenvolvimento das coisas desses insetos, desse tipo de categoria de animal, de inseto, porque o livro está querendo mostrar primeiro sobre essa estrutura, essa ação instintiva do animal. Ele vai diferenciar exatamente isso da ação instintiva humana do homem, tá? Então é importante você entender isso. E aí temos um psicólogo, que é o Paul Guillaume, deve ser Guillaume, eu não consegui achar uma pronúncia na internet para isso daqui, tá? Procurei rapidinho, não consegui achar nada, mas Paul Guillaume é o jeito que escreve, tá? Ele é o seguinte, ele vai falar sobre o ato inato, tá? Ele vai falar uma coisa muito importante. O ato inato, ele pode aparecer em diversos momentos na vida daquela espécie, né? Daquele animal, daquele inseto. O que é o ato inato? Uma coisa inata é uma coisa que é tua por natureza, é naturalmente sua, né? Então, os teus olhos, as suas características, ações que você faz são inatas suas. É você que faz essas ações, tá? Isso é normal do teu dia a dia da tua vida. Então, essas ações inatas, os animais podem desenvolvê-las em momentos diferentes. Isso é para a gente entender que, às vezes, por ter acontecido mudanças na reação daquele animal, não significa que ele aprendeu alguma coisa e está aplicando, não. Pode significar que essa ação ela se manifestou nesse momento, que é o natural de período para que ela se desenvolva, tá? Então isso aqui é bem interessante. Ele vai dar o exemplo, por exemplo, do gato, tá? Aí você tem aí o gato, e o gato, quando ele é muito bebezinho, ele não liga pro rato, né? Ele não faz toda aquela brincadeira de prender o rato, pegar o rato, tal. Isso vai acontecer quando esse gato atingir uma idade onde esse instinto vai ficar mais enérgico, então ele vai começar a funcionar e o gato então vai começar a perseguir esse rato. Então olha que aconteceu um período aí onde isso se manifestou, tá certo? Bom, e aí vai colocar mais um ponto importante, que é o seguinte: esse instinto, do jeito que nós estamos vendo, são instintos cegos, tá? E eles vão ignorar a finalidade. O que é isso? Esses animais, esses insetos, eles têm instintos onde eles vão fazer coisas independente do resultado, tá? Então ele vai dar um exemplo aqui usando a vespa, né? E a vespa vai lá, é um pequeno inseto e ela faz um processo interessante para colocar os seus ovos, que é o seguinte: ela faz uma célula, coloca os ovos dentro, certo? Isso vai proteger os ovos e ali ela coloca aranhas, né? Ou tem umas vespas que aplicam o teu ferrão na aranha, mata a aranha, leva para um lugar e faz todo esse processo. Mas ela pega, coloca as aranhas ali e quando as larvas saem dos ovinhos, elas começam a comer aquelas aranhas ali que a sua mãe, né, que ela colocou ali para elas se alimentarem, tá certo? Então, olha só que interessante. Se essa vespa não estiver botando ovos e se não tiver aranha, ela ainda assim vai produzir essa célula. Essa célula vai fechar sem nada dentro e vai passar por todo um processo. Olha que interessante. Mesmo sem a finalidade, sem o porquê disso acontecer, mesmo sem isso, ela continua fazendo mecanicamente a produção daquela célula. Por quê? Porque essa ação ela é uma ação cega, ela não raciocina sobre isso, né? A vespa não para e fala, caramba, eu não vou botar ovo, então nem vou fazer a célula. Não, ela faz mecanicamente, de uma forma instintivamente, tá certo? E aí, nós vamos ver como que isso é interessante. Quer dizer, nós estamos falando da ação instintiva e dos formatos da ação instintiva, e o que nós estamos percebendo é que falta um processo de pensamento, de reflexão, de possibilidades nessas ações, certo? Bom, e aí, uma coisa interessante é diferenciar, né, essa ação instintiva dos animais do homem. A do homem é o seguinte, né? O ato voluntário do homem.
E ele tem 3 pontos importantes que a gente precisa saber. O primeiro é o seguinte, esse ato voluntário do homem, ele é consciente da finalidade. O homem faz isso sabendo qual vai ser o resultado, qual vai ser o fim, para onde que vai levar isso, certo? Outro ponto interessante é que esse ato do homem é um ato de processo de pensamento. Ele vai pensar, vai refletir e vai fazer escolhas. E o terceiro ato, o terceiro ponto, é exatamente isso. É o seguinte, ó, a execução é o resultado da escolha. Então o homem, antes de acontecer, de efetuar aquela ação está primeiro na cabeça do homem, tá certo? Primeiro na cabeça do homem, isso é de forma geral, tá? Primeiro na cabeça do homem, depois ele executa essa ação, tá certo? Então esses são os pontos, grandes pontos de diferenciação entre o ato do homem, né, o ato voluntário do homem e a ação instintiva desses animais, certo? Bom, aí nós vamos a um outro ponto importante agora, que é a inteligência concreta. Essa inteligência concreta tem outras características, tá certo? Estamos falando ainda dos animais. Vamos lá, só que agora é uma outra categoria zoológica, uma categoria da alta escala zoológica. Estamos falando de animais que vão passar por um processo onde o reflexo e o instinto, eles já são aí para um ato de inteligência, tá? Eles já se processam para fazer acontecer um ato de inteligência, para que isso já é um ato de inteligência, tá certo? É um ato de inteligência restrito, nós vamos ver, mas é um ato de inteligência, tá? Uma coisa interessante aqui é que é diferente dos seres humanos, né? Os seres humanos, eles vão ter uma consciência de si, né? Nós temos toda uma reflexão de sabermos quem somos e pensamentos de possibilidades e de conseguir concretizar nossas ideias, tá certo? Bom, e aí nós temos aí um experimento interessante para citar sobre essa questão dos animais de alta escala zoológica, que é o seguinte, primeiro em parênteses aqui é para a gente lembrar que esse segundo bloco que nós estamos conversando é ainda falando da ação instintiva dos animais. Só que agora nós estamos falando de um grupo de animal que a ação instintiva dele tem um pouco de inteligência envolvida, tá certo? Nós vamos entender como é que isso funciona. Tem um psicólogo aqui, que ele é gestaltista, né? Ele é aqueles psicólogos que estudam a Gestalt, tá bom? Que é uma área da psicologia. Se você quiser saber mais sobre isso, vai lá na playlist da psicologia aqui no canal, que lá eu falo sobre isso também, tá bom? Que é especificamente da psicologia, certo? Bom, o que acontece? Ele vai fazer aí, o nome desse cara é Kuller, ele vai fazer um experimento, tá certo? Com uma colônia de chimpanzés, tá? Ele pega uma colônia de chimpanzés, o experimento funciona da seguinte forma, ele vai fazer uma grade, um gradeado, como se fosse um cômodo, com vários elementos ali, ele pendura um cacho de banana de uma forma onde que o chimpanzé naturalmente, pulando, não alcança, né? Para quê? Ele quer saber se o chimpanzé consegue bolar alguma coisa para pegar aquela banana, né? Como é que funciona o processo de pensamento, de inteligência desse chimpanzé. Detalhe que eles estão extremamente famintos, né? Então ele coloca um chimpanzé lá e espera para ver como é que ele vai reagir. O que acontece é o seguinte, acontece algo inusitado, que esse chimpanzé pega uma caixa que estava lá e ele, em um momento de insight, relaciona a caixa com a banana, empurra a caixa, pega o cacho de banana. Outro chimpanzé também vai fazer outra situação diferente, que é o sultão. Ele vai pegar 2 bambus, encaixar um no outro e cutucar a banana, certo? Então, quer dizer, você tem uma reação instintiva, que na verdade é um ato de inteligência, só que ele é um ato de inteligência que ele acaba em si mesmo. Ele não se torna algo que o macaco aprendeu e agora ele vai reproduzir outras vezes. Ele fez aquela ação instintiva que se tornou um ato de inteligência, de cálculo, usou para pegar a banana e isso não vai se prosseguir, isso não vai ter uma continuidade, tá? Então, uma coisa interessante que a gente vai ver que a inteligência e o instinto, eles sofrem aí uma flexibilidade, tá? Eles conseguem se moldar a algumas situações. No caso aqui dos chimpanzés, cada chimpanzé teve uma reação, teve chimpanzé que não teve reações, que não conseguiu, teve outros que conseguiram. Então a gente vê que esse ato de inteligência desses instintos e reflexos, ele é bem subjetivo, ele é bem... cada um tem uma potência de desenvolver essa questão intelectual, tá certo? Outro ponto importante é que é o seguinte,
ele vai falar que esse tipo de ação é uma inteligência concreta, tá? O que é essa inteligência concreta? É uma ação para aqui e agora. Então, essa ação que ele fez foi uma ação daquele momento, né? Foi um processo de desenvolvimento daquele momento. Ele conseguiu pegar o banco, o outro lá conseguiu encaixar os bambus, só que são inteligências que serviram para suprir a necessidade instintiva. E acabou de suprir a necessidade, aquele conhecimento, ele se parte, ele tem que ser estimulado novamente para acontecer, tá certo? Ela não é uma ação útil. Outra questão é o seguinte, que, né, esse gesto acaba nele mesmo. Ele fez aquilo, acabou, ele não dá prosseguimento, certo? Como um ato inteligente. Bom, isso é diferente, lógico, do homem que é criador de cultura, que cria, desenvolve, evolui esses mecanismos, certo? Bom, esses são os primeiros pontos que nós estamos vendo para caminhar nesse assunto do livro, tá? O livro está falando com a gente aí sobre atividade animal e daqui a pouco nós vamos entrar em outros pontos importantíssimos. Fica para você as informações, fica para você também aí a reflexão. Próximo vídeo a gente vai falar sobre a atividade humana, a gente vai falar um pouco sobre a linguagem, ó. Falamos da atividade, das ações dos animais, né? Atividade animal, agora a gente vai falar da atividade humana, certo? Fica aí comigo até o próximo vídeo, curte, não esquece de compartilhar nas suas redes sociais para o pessoal conhecer o canal, tá? E conhecer o conteúdo. E é isso aí, fica com a gente, estamos no começo do livro, assistam os vídeos, curte o canal, clica no sininho toda vez que tiver vídeo vai chegar notificações para vocês. Se quiser deixar qualquer comentário, fique à vontade. E é isso aí, até o próximo vídeo, valeu!